Meus amigos, nessa semana nós vamos entrevistar o presidente da AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. É o desembargador Cláudio Delorto. E nós vamos conversar com ele sobre o assunto que está aí na mídia, está em todas as pautas de discussão, que é a publicação do salário dos magistrados. Não percam, vai ser muito interessante. Senhores telespectadores, do programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade o desembargador Cláudio Delorto. Cláudio Delorto é o atual presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. E ele tem se defrontado, é claro, com esse problema que está aí em todas as mesas de debate, né? Vamos falar assim, né? Mas, Cláudio, aqui para nós, aqui para os nossos telespectadores, qual é a origem disso? Dá um panorama geral sobre isso aí, antes de entrar no nós temos, propriamente dito. Senador Carpena, nós temos aí uma reivindicação que é antiga, né? Eu acho que é muito justa, ou seja, a sociedade deve e pode controlar quanto que cada servidor público efetivamente recebe. E quanto a isso, a lei de acesso à informação foi muito boa. E nós já defendíamos isso há longo tempo, ou seja, que há necessidade que a sociedade saiba quanto que o povo, cada um, paga aos funcionários, aos seus juízes, aos seus desembargadores, quanto que se gasta não só com salários no judiciário, quanto é que se gasta em obras, quanto é que se gasta com terceirizações, enfim, toda despesa pública tem que haver prestação de contas. Prestação essa que já ocorre, inclusive, nos tribunais de contas e os mecanismos de controle. O que nós estamos entendendo com relação à publicação dos nomes das pessoas é que a lei de acesso à informação, que é a fonte dessa grande discussão, a lei de acesso à informação, ela não determina que se publique nome das pessoas. O que a lei quer é que haja possibilidade de qualquer cidadão ter acesso à informação. E essa informação, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desde 2010, publica na sua página principal um link chamado Transparência Institucional, onde está lá, mês a mês, valor por valor, quanto cada funcionário, cada juiz, cada desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recebeu desde 2010. O que não consta lá? O nome das pessoas. Por quê? Porque, a nosso ver, e é a interpretação que o tribunal também tem dado, não há necessidade de divulgar na página principal, ou seja, dar publicidade a esse nível de quem são as pessoas que receberam e quanto elas receberam, até por uma garantia constitucional de respeito ao direito da personalidade, à privacidade. Então, com relação a isso, nós estamos pleiteando... Mas, peraí, antes de você prosseguir, mas isso é o que o nosso tribunal colocou, né? Mas, de uma maneira geral, alguns tribunais, até muitos tribunais do Brasil, reagiram quanto a isso. O fundamento é sempre o mesmo? Os tribunais estão de acordo com relação à necessidade da publicação dos valores. Alguns tribunais defendem que esse valor tem que ser global, não há necessidade de discriminar, e o Tribunal do Rio, desde o início, já publica discriminadamente, só não diz o nome. Certo. E a Lei de Acesso à Informação foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça acabou determinando que fossem publicados os nomes. E quanto a isso é que nós achamos que há um excesso. Esse excesso precisa, então, ser resolvido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Vocês entraram com uma ação própria para isso lá no Supremo? Nós ingressamos com uma ação, o que aconteceu? Nós, quer dizer, a AMAERJ ingressou com uma ação na Justiça Federal de primeiro grau, aqui no Rio de Janeiro. Nós obtivemos em grau de agravo, o juiz entendeu que a competência era do Supremo, nós agravamos dessa decisão e, em sede de agravo de instrumento, o desembargador federal concedeu uma liminar para que a publicação não precisasse incluir o nome das pessoas. Só os valores. Só os valores.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, então, numa decisão monocrática, suspendeu os efeitos dessa liminar, determinando a publicação dos nomes. Nós estamos com um agravo regimental que ainda vai ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, porque nós entendemos que essa matéria tem que ser decidida pela Corte Constitucional. Porque o que nós suscitamos é um conflito de valores constitucionais do direito, que entendemos que é inquestionável, do povo saber quanto se gasta e quanto se remunera às pessoas, mas também, por outro lado, não deve constar na página para acesso público irrestrito, sem qualquer identificação, nominalmente, quanto que cada pessoa ganhou naquele mês, é o salário do mês, inclusive com seus descontos, eventualmente... ali direitos da personalidade que acabam sendo feridos. O que me preocupa assim à distância nessa história toda é o seguinte, de colocar o nome da pessoa, é porque essa individualização, ela é muito, não podia deixar de ser particularizante. Você tem uma vantagem, sei lá de que natureza for, então tem que botar, olha, 20 e tantos para isso, 5 mil para não sei o quê, 2 mil para não sei o quê, qual é a finalidade disso? Se é uma coisa transitória, que não é o salário, né? A lei fala em salário, né? Inclusive, exatamente, o artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, ele diz que a informação pública ela deve ser disponibilizada preservando-se os direitos da personalidade, direitos humanos, direitos de natureza pessoal, inclusive sigilo sobre renda, etc. Então, e no artigo 32, e isso aqui tem levado a uma discussão maior, a lei sanciona o administrador público que, ao divulgar dados e informações, violar algum desses direitos da personalidade. Então, é um contrassenso que o regulamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, ele vá além do que a lei determinou. Então, o que nos parece razoável, e essa é a ponderação que a gente está levando ao Supremo Tribunal Federal para ser feita, é que se houver uma distorção, se lá no site aparece um valor, alguém recebeu um valor muito alto ou até muito baixo, que pode também ter um valor muito pequeno, e alguém tiver interesse em saber por que um ganhou muito mais do que o outro que ganhou muito pouco, que essa informação seja solicitada. E aí sim o tribunal vai fornecer, por exemplo, quer saber qual foi o valor, aí pede a informação, se identifica e aí o tribunal é obrigado a fornecer nos termos da Lei de Acesso à Informação. Claro, porque veja bem, quantas vezes acontece do juiz ter um atrasado, seja de que natureza for. Esse é o que tem suscitado os maiores exatamente. maiores aí, dúvidas. O que faz a mídia? Pega aquilo e incorpora como se aquilo fosse o salário regulado. Todo mês, né? Todo mês. Quem dera, né? Quem dera, for receber aquela barbaridade de dinheiro. Isso é uma vez porque o Estado deixou de pagar, porque devia pagar e não pagou, eu trabalhei e não me pagaram, coisa desse gênero, né? Porque eu pergunto a você, qual é o tribunal, qual é a estrutura administrativa, não é nem o tribunal, qual é a estrutura administrativa que vai pagar alguma coisa, que é uma coisa sujeita ao controle do Tribunal de Contas, contra a lei, meu amigo? Não tem. Contra a lei? É verdade. Que é isso? Não Todas tem a menor as verbas condição. são verbas reconhecidas. E uma coisa muito simples, por exemplo, um aposentado qualquer do INSS, que entrou com uma ação na Justiça Federal, claro. E lá no finalzinho da vida, lá com 80 anos de idade e tal, ele vai receber. Aí vai lá um valor alto. Ninguém tem dúvida que ele tem direito a isso, ou seja, ele passou a vida inteira discutindo para receber uma revisão da sua aposentadoria, por exemplo. É o que nós temos muitos casos dos nossos juízes, muitos desembargadores. O tribunal não pagou no tempo correto, o Estado, por razões de caixa, por razões... Então, não pagou no tempo devido. Aí acumulou um valor com juros e correção monetária, e esses valores acabam sendo considerados altos. Né? Muito bem. Nós vamos continuar conversando com o doutor Cláudio Delorto, o desembargador Cláudio Delorto, no próximo bloco, sobre problemas ligados a vencimentos de magistrados e a sua publicação e a sua divulgação. Daqui a pouquinho.
Muito bem, estamos de volta. O programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o desembargador Cláudio Delorto, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio, me diga uma coisa. É importante explicar à sociedade como o salário é composto, ou seja, as regras que não são exclusivas para os magistrados, mas sim de todo o funcionalismo público. Explica como é que funciona isso. A questão da remuneração dos juízes é sempre uma questão que gera um debate muito grande. Quanto é que deve ganhar um juiz? Quanto é que deve ganhar um desembargador? Uma pessoa que deve ter a tranquilidade para decidir, às vezes, causas envolvendo milhões de reais, que tem que desagradar a poderosos, ricos, ou seja, pessoas que possam ter um poder de influência muito grande. Um juiz que tem que ter tranquilidade para estudar os processos, ou seja, exige uma boa formação técnica, ele precisa estudar, tem que ter tempo e disponibilidade para comprar livros e se atualizar, fazer cursos, etc. Então, esse é um debate. Chegamos, então, à formação do Conselho Nacional de Justiça e lá no ano de 2005, entendeu-se que a remuneração da magistratura brasileira deveria ser feita por um sistema de subsídio. Não deveria ser um salário idêntico ao dos demais servidores públicos, deveria se equiparar ao modelo que é utilizado para a remuneração dos agentes de Estado tradicionais, como deputados, senadores, governadores, presidente da República, que seria um sistema de subsídio. E o problema era exatamente como fazer para fixar o valor do subsídio da magistratura. E, na época, o Supremo Tribunal Federal, junto com o Conselho Nacional de Justiça, chegaram a um cálculo que seria um valor capaz de atender, de dar ao juiz uma remuneração mais ou menos parecida com a remuneração dos outros poderes, aos deputados, senadores e membros do Executivo. O que acontece agora é que o Legislativo e o Executivo eles têm outras verbas que complementam o valor do subsídio. Verbas de gabinete, verbas que são utilizadas pelo deputado, pelo senador, pelo que ocupa cargo no Executivo e que não aparecem no subsídio. Ao passo que a magistratura ela recebe exclusivamente o valor do subsídio e eventuais atrasados, coisas que ficaram do passado. Mas o valor do subsídio. E nós estamos, a partir de então, lutando para que haja uma revisão do valor do subsídio que mantenha o poder de compra, porque o poder de compra do subsídio hoje está reduzido já em 30%, desde que foi implantado. E nós não tivemos revisões desse valor ao longo desses anos, as revisões não repõem sequer a inflação do período, e ao lado disso, você tem uma verdadeira campanha em termos de discussão do salário da magistratura, levando para o espaço público valores que não são o valor do subsídio, ou seja, são valores de verbas eventuais que são pagas, inclusive muitas delas como abonos ou auxílios, coisas desse tipo, que nós achamos que isso é uma política ruim, mas que tem sido utilizada por muitos tribunais como uma forma de recomposição do valor do subsídio. Então, o que a gente tem defendido nas associações de magistrados, na AMAERJ, é que haja um valor do subsídio e que esse valor seja capaz de remunerar bem a magistratura para que não seja necessário o uso de nenhuma outra forma de pagamento que não seja exclusivamente o valor do subsídio. Agora eu te pergunto o seguinte, vê se você lembra há quantos anos nós não temos modificação do nosso salário? Nós tivemos, desde a implantação em 2006, nós tivemos uma revisão muito pequena em 2009 e nós temos uma perda acumulada ao longo desses quase 6 anos já sem uma revisão integral, que alcança hoje 27,8% de perda salarial. Esse é o panorama, né? Agora, me diz uma coisa, em relação à responsabilidade de um magistrado no desempenho das suas funções, na tua opinião, esse tópico deve ser levado em conta por ocasião das críticas?
Eu acredito que sim, porque a questão remuneratória, até de divulgação de salários e tudo, ela tem que estar, levar em consideração a responsabilidade que deve ter o magistrado no julgamento das causas, né? O senhor que foi magistrado durante muitos anos sabe disso, ou seja, o magistrado muitas vezes tem que decidir contrariar interesses poderosos e ele tem que ter tranquilidade para ele e para sua família, não só de segurança pessoal, mas também de segurança econômica, de segurança financeira. Então, isso tudo, essa questão de uma publicidade exagerada ou indevida, pode expor o juiz, não só o juiz que está ganhando muito, por exemplo, que recebeu eventualmente uma verba, mas também aquele que eventualmente está recebendo menos. Por que ele está ganhando menos? Então, fica ali uma devassa sobre a vida dele, ou seja, que ele pegou um empréstimo consignado, que ele paga uma pensão alimentícia ou até mais de uma. Então, isso acaba gerando um constrangimento desnecessário para o exercício profissional, ou seja, do juiz que é o juiz profissional que está aí nas comarcas do interior, que está nas comarcas às vezes mais perigosas, São Gonçalo, Baixada Fluminense, locais onde ele está convivendo com as pessoas ali e está lá na página do tribunal se ele ganhou pouco, se ele ganhou muito, se ele pegou empréstimo, se ele não pegou empréstimo. Então isso é uma exposição desnecessária. Então, para o controle que a sociedade precisa, o valor está lá, ou seja, o juiz ganhou. Agora, quem é esse juiz? Eu não preciso dizer foi o juiz Cláudio, foi o juiz Manuel, os juízes receberam. Então, se houver alguma distorção, se questiona. Eu entendo, Cláudio, o seguinte, o juiz, como deputado, como qualquer servidor desse nível, ele não pode ganhar alguma coisa fora da lei. Você acha que pode? Não, e os valores são auditados pelos tribunais de contas. Estão previstos na lei, meu Deus do céu. Nós estamos ganhando alguma coisa além do limite legal, salvo a hipótese de corte, né? Salvo a hipótese de nivelamento, né? Sim, e o que é o valor do subsídio é o teto e que não abrange essas verbas que são verbas atrasadas. E é uma situação também diferenciada. Uma coisa é você publicar a remuneração de uma pessoa que vive num nível de poder como um ministro do Supremo, um ministro dos tribunais superiores, que são pessoas que estão dentro de uma estrutura de vida, não é? de segurança, de relações pessoais, que não estão no convívio diário dos lugares mais remotos, mais difíceis às vezes. Imagina um juiz no interior do Amazonas, no interior do Acre, do Piauí, onde tenha lá toda a cidade sabendo se ele ganhou X, Y, Z naquele mês, ou seja, quanto que ele efetivamente está recebendo, quanto ele pegou de dinheiro emprestado no banco que tem o consignado. Então, essas coisas são... Esse detalhamento eu acho que é um nível exagerado. Eu acho que o Supremo precisa trazer isso para um limite de razoabilidade. É verdade. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o desembargador Cláudio Delorto no próximo bloco sobre publicação de salários do magistrado. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio Delorto. Cláudio, me diga uma coisa, recentemente houve também uma deliberação judicial sobre salário da CVM, não foi isso? As empresas de mercado aberto estariam obrigadas, por uma orientação da Comissão de Valores Imobiliários, a publicar o nome também dos seus diretores e pessoas que... Mas seria o quê? Um desdobramento da lei, dessa lei? Não, foi inclusive anterior, era dessas regras de governança corporativa que eles, para a transparência de mercado, né, saber, o investidor, quando vai comprar uma ação na Bolsa, saber se a empresa não está gastando muito com sua diretoria, com seus órgãos de comando. E, na verdade, o que acabou se conseguindo é que os nomes não eram necessários. O que o investidor precisa saber é quanto que os diretores ganham, né? Enfim, se há um gasto excessivo com pagamento de salários, bônus, gratificações para a diretoria da empresa em prejuízo do lucro e do valor de mercado dessa empresa.
E isso, mutatis mutandis, né, trazendo para o nosso mundo jurídico, eu acho, e para a sociedade de um modo geral, o que a sociedade precisa saber é se seus impostos estão efetivamente sendo gastos excessivamente no pagamento do seu funcionalismo. E avaliando, inclusive, no caso da magistratura, se a sociedade não deseja exatamente que nós tenhamos magistrados bem remunerados, com liberdade para decidir, porque hoje o judiciário é que tem garantido, muitas vezes, a internação de uma pessoa, é o judiciário que tem garantido indenizações por danos morais, é o judiciário que tem garantido defesa do consumidor, é o judiciário que tem atuado nas áreas, muitas vezes, que o próprio Estado deixa vagas, né, aí na sua execução das políticas públicas. Então, esse Poder Judiciário, que, a nosso ver, tem prestado um bom serviço, é um Poder Judiciário também que precisa ter uma remuneração adequada. Compatível, né? Agora, vem cá, a imprensa divulgou que o Judiciário conta com mais de 200 super salários, que, na verdade, são salários que ultrapassam o teto de R$ 24.500. Na sua opinião, isso é um super salário se comparado à remuneração de profissionais do setor privado? O que nós temos é que o subsídio tem sido observado. O que há, como já foi dito, é o pagamento de verbas extraordinárias. Não, mas ainda tem um aditamento a fazer aqui. Isso é o subsídio bruto, né? É o subsídio bruto. Você não vai receber isso aqui de jeito nenhum. Não, nós temos no mínimo 27,5% de imposto de renda, mais 11% de desconto, né? 11% de contribuição previdenciária, que já reduz aí em 38,5%, né? 38,5% o valor. Além disso, se compararmos com a iniciativa privada... Esse ponto aí é interessante. Hoje nós, inclusive, temos uma dificuldade de atrair novos magistrados, os concursos têm tido uma certa dificuldade também, em trazer pessoas que tenham interesse ao chegar ao final da carreira. A magistratura hoje tem uma situação delicada, que é uma boa remuneração no início da carreira, mas ao final da carreira a remuneração permanece praticamente a mesma. Houve um achatamento, né? Houve um achatamento. Não há. Então, se esse bom profissional, um rapaz, uma moça que está saindo há pouco tempo da universidade, 3 anos, né, de prática, ele fizer carreira na iniciativa privada, muitas vezes ele tem exemplos que ele chega à sua idade adulta, né, de média salarial alta, superior àquilo que é pago hoje no final de carreira da magistratura. É verdade. Então, isso é uma situação muito ruim que a gente precisa rever para nós mantermos na magistratura bons quadros. Agora, deixa eu te contar uma coisa, porque eu passei por lá de cá, né? Eu estou na outra banda, né? Eu vou te dizer, mas não é o meu caso. Olha aí, eu vou dizer, não é o meu caso, não. Mas os advogados ganham muito mais do que qualquer juiz. Sem dúvida. Muito mais do que qualquer juiz. Qualquer escritório de advocacia de médio porte, mas nem se compara. A opção da magistratura é uma opção normalmente de segurança. Né? Exatamente. Agora final, você tocou na parte mais importante. Ao final da carreira, ele tem uma aposentadoria exatamente. Compatível. Realmente, quem faz opção pela magistratura sabe que não vai ganhar o dinheiro que vai torná-lo uma pessoa rica, como é possível na advocacia. Exatamente. Mas ele faz essa opção muitas vezes pela tranquilidade de chegar ao final da sua carreira e ter uma aposentadoria boa, que dê uma tranquilidade. Você definiu isso aí com uma precisão extraordinária, quer dizer, o objetivo é outro, né? O objetivo é um e quem quer ficar rico é outro. Não é a magistratura. Posso te garantir, meu presidente, que os advogados ganham muito dinheiro, sabe disso? Muito dinheiro. E eu acho que isso é o que estimula, inclusive, a termos uma advocacia cada vez melhor no Brasil. Eu pergunto a você, quantos dos nossos colegas brilhantes, não é, lá dentro do Tribunal de Justiça, não ganhariam aqui fora esse... Esse êxodo, inclusive, está ocorrendo, desembargador Carpena. Nós temos hoje desembargadores jovens se aposentando para se dedicar à iniciativa privada, seja ao magistério, seja à própria advocacia,
porque existe a possibilidade de obterem um rendimento melhor. Cláudio, me diga uma coisa, e o problema da produtividade do CNJ, porque não implica em mais dinheiro não, né? Não, o magistratura hoje vive uma gratificação. Um problema, não, sem gratificação, nós temos sido também muito cobrados em razão da necessidade de um aumento de produtividade. O que nós estamos defendendo, desembargador Carpena, é que essa produtividade ela tem que ser a mais eficiente possível para a população. Então, não adianta os juízes continuarem sendo cobrados a produzir mais sentenças nos processos novos. É preciso encerrar os processos velhos. Nós não podemos continuar acumulando processos no judiciário brasileiro. É preciso que haja um mutirão para que a gente consiga executar as sentenças que estão se acumulando, porque os juízes são chamados a dar mais sentenças, mas não são chamados a executar as sentenças. Então, o que a gente está propondo é uma verdadeira mudança de paradigma para que o CNJ possa fazer e dar atenção à execução das sentenças, estimulando os juízes, inclusive considerando isso como produtividade e até mesmo talvez com uma gratificação, se isso for possível, para que as sentenças virem realidade, que os processos saiam das prateleiras e vão para o arquivo definitivo, né? Transformando a vida das pessoas que precisam da sentença. Muito bem, meu caro presidente, muito obrigado por você ter vindo, as nossas câmeras estarão sempre à sua disposição, o que achar necessário, acho que você colocou muito bem, e muito obrigado por deixar lá os seus inúmeros afazeres para vir aqui conversar com o nosso povo. É sempre um prazer estar aqui e sabe da admiração pessoal pelo trabalho que eu sei que ao longo da sua vida o senhor fez em prol do judiciário brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, acesse o nosso site, hein? www.jsemfronteiras.com.br. A propósito, recebemos do telespectador Maurício Alencar a seguinte pergunta. Ele gostaria de saber a média de horas trabalhadas por um juiz e um desembargador na semana. Olha aqui, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu nem vou deixar o meu convidado falar sobre isso, porque eu trabalhei no judiciário durante muitos anos. E também não vou dizer muitos, porque senão você vai pensar que eu sou muito velho. Mas eu vou te dizer uma coisa, o juiz não tem hora para trabalhar não, meu amigo. O juiz não tem hora para trabalhar, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Se você quiser, eu estimaria, se você tiver algum contato com a justiça, que você passasse do foro e entrasse em qualquer cartório do foro, você vai ver o número de processos que tem lá empilhados, né? Então, é isso aí que eu queria te responder. O caráter é o produto da série de atos dos quais se é o princípio. Aristóteles. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.